Queridos, nessa noite, vamos ver quais atitudes que devemos ter quando estamos diante de situações complexas, de situações difíceis, que geram questionamento, que geram dúvidas, às vezes, em nossos corações. Que atitude devemos ter diante de situações assim? Queridos, a primeira atitude que vemos no texto é: trabalhe ao invés de ficar parado especulando. Acompanhe, versículo 1. Quando inicia o texto, nós vemos um cego de nascença. Eis uma imagem muito triste do cego de nascença. Significa que esse bebê nasceu na escuridão, engatinhou na escuridão, andou na escuridão, falou na escuridão, sempre na escuridão. Esse homem agora está mendigando, não sabemos a idade, possivelmente um jovem, porque os pais foram chamados naquele momento. Não é uma criança, porque está na beira do templo mendigando. Jesus se compadece, Jesus sente a dor daquele jovem. Os discípulos questionam, versículo 2: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Meus irmãos, essa era uma questão tão terrível, que os discípulos e os judeus, de uma forma geral, já imaginava que teria sido uma maldição. Nasceu cego porque seus pais teriam algum pecado seríssimo. Nasceu cego porque seus pais teriam alguma maldição hereditária seríssima. Havia isso na cabeça de muita gente. Havia isso na cabeça dos judeus. Ainda isso em nosso meio, em nossos dias. Porque nos olhos da Bíblia, Deus não castiga as crianças por causa dos pais, por causa dos pecados dos pais. A Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus pecados. Ezequiel e Jeremias já diziam: a alma que pecar, o que vai acontecer? Essa vai morrer, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, na perversidade do perverso cairá sobre este. Jeremias é quem fala também: nunca mais se dirá. Olha que Jeremias diz: nunca mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os filhos tiveram dentes embolados. Era uma figura de linguagem, era uma figura tipológica para dizer que os pecados dos pais passavam para os filhos. E a Bíblia diz que nunca mais se dirá esse ditado: a alma que pecar, essa será culpada. A responsabilidade é individual, a responsabilidade é de cada um. Mas na cabeça dos judeus, meus irmãos, e dos discípulos, havia este pensamento: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Note que em nossos dias tem religião e pessoas com este pensamento. O espiritismo tem essa ideia. Quando nasce uma criança cega ou com qualquer outro tipo de enfermidade, essa pessoa que é uma reencarnação, não encarnação, reencarnação, essa pessoa foi um bandido, essa pessoa foi um marginal, ou quem sabe um traficante, ou quem sabe uma prostituta, ou quem sabe um ladrão. Agora essa pessoa está com uma doença grave por causa de um castigo. Agora essa pessoa está colhendo de atos que ele fez no passado, de atos que ele fez anteriormente na outra vida.
Criança nasce doente, agora você vem com essa explicação singela. É porque foi um bandido, é porque foi um assassino, é porque foi um marginal, é porque foi um ladrão no passado. Isso é doutrina do diabo. Isso é doutrina de Satanás. É demônio do espiritismo, querido. Jesus, ele quebra qualquer tipo de espiritismo aqui quando ele responde aos discípulos. Acompanhe o versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus quebra aqui qualquer tipo de possibilidade de doença por causa do pecado. Versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestasse as obras de Deus. Meus irmãos, de fato, há um pecado que gerou tudo isso. O pecado de Adão. É o pecado original. Quando uma pessoa nasce, uma criança nasce com atitudes graves, com tendência de mentira, com uma doença grave, sendo violento, com tendências pecaminosas, não é a culpa do papai, da mamãe, da vovó, é de Adão e Eva. Nós que temos essa tendência de incredulidade, de descrença, de rebeldia, nós estamos refletindo, querido, refletindo quando ocorre a fecundação, a união do óvulo com o espermatozoide, ali vai carregar o que? O pecado original. Ali está sendo formada uma criança que tem o pecado original. Nós estamos refletindo o pecado de Adão e Eva, que foram incrédulos, que foram rebeldes. Então as doenças entraram no mundo à medida que o pecado entrou no mundo. Os culpados não são seus pais nem seus avós, mas Adão e Eva. O pecado entrou no mundo e toda criança já nasce com esse pecado original, que é de fato uma evidência bíblica. Ninguém nasce sem pecado, querido. Nós já nascemos na iniquidade. O fato é, meus irmãos, que Jesus ele vai sair desse campo especulativo, desse campo de questionamento. E ele vai sair deste campo que os discípulos já estavam entrando. Ele vai chamá-lo para ação, querido. Acompanhe o versículo 4 ao 7. Vai chamá-los para ação, acompanhe o versículo 4 ao 7. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo aos olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no sangue do tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. E Jesus repete aqui: eu sou a luz do mundo, que é muito propício para um homem que estava perdido, para um homem que estava em trevas, que nasceu nas trevas. Eu sou a luz do mundo, e ele dá essa ordem. Note, irmãos, que em situações complexas da vida, ao invés de ficarmos especulando quem pecou, foi vovó, foi vovô, foi meu tataravô, porque isso está acontecendo. Nós devemos fazer o que deve ser feito, querido. Jesus saiu do campo da especulação, da conjectura, do pressupõe-se e disse: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. E rapidamente providenciou a cura daquele cego. Jesus não ficou ali perdido em especulações, ele foi para o trabalho, querido. Isso que ele nos chama, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou.
Meus irmãos, em situações complexas das vidas, ao invés de ficarmos gerando coisas na mente, tentando entender os porquês, que muitas vezes pertencem a Deus e não pertencem a nós, queridos, nós temos que perceber, olha, ok, Deus quis isso para a minha vida, o que devo eu fazer para que o nome do Senhor seja glorificado? Meu filho nasceu com uma doença complexa, o que eu devo fazer nessa situação para glorificar ainda mais o nome de Deus? Eu contraí uma doença incurável, uma doença difícil, o que eu devo fazer nessa situação para glorificar o nome do Senhor Jesus? O que Ele quer nos ensinar nessa noite? O que Jesus quer me ensinar com tudo isso? Trabalhe ao invés de ficar especulando, vamos dizer, trabalhe. Ao invés de ficar especulando. Meus irmãos, este é um pecado que atinge muitos crentes. Ficar gastando tempos em discussões, questões que não temos respostas claras. Tem crentes que gastam o tempo com métodos de evangelização, mas não evangeliza. Crentes que ficam discutindo teologia e não fazem bem ao próximo. Crentes que ficam questionando a Deus ao invés de irem para a ação. E Jesus aqui ele mostra exatamente o contrário. Enquanto os discípulos ficaram questionando quem pecou, quem dos pais cometeu pecado? Em primeiro lugar, uma atitude. Jesus Cristo foi para a ação. Jesus Cristo curou aquele homem. Olha o versículo 7. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Meus irmãos, o que podemos fazer por ele? O que devemos proceder neste caso? O que eu deva fazer como cristão? O que você deva fazer como servo do Senhor Jesus? Jesus vai para a ação, versículo 7. Jesus curou aquele homem. Em segundo lugar, uma atitude. Creia em Deus, ao invés de duvidar. Vamos dizer, creia em Deus, ao invés de duvidar. Olha o versículo 8 ao 11. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Depois que o cego foi curado, querido, vieram questionamentos. Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu mesmo, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Lavei-me e estou vendo. Diante dos fariseus, muitas perguntas, muitas indagações, muitos questionamentos. Os fariseus aqui são os incrédulos. E diante deste homem, é o crente, é o servo de Deus, é o que não duvida. Ele não tem dúvida de que aquele quem o criou é o próprio Jesus. Os fariseus estão incrédulos. E eles perguntaram, versículo 15: como você voltou a ver? Versículo 16: como pode um homem pecador fazer tantos sinais? Versículo 17: que dizes daquele que te abriu os olhos? Eles, não contentes com a resposta do cego, chamaram os pais e perguntaram aos pais, versículo 19: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Versículo 24. Chamaram o cego pela segunda vez e disseram: dá glória a Deus. Dá glória a Deus. É uma expressão que encontramos lá em Josué, no episódio de Acã, que significa: confesse o que aconteceu, fala a verdade diante de Deus, dá glória a Deus, fale a verdade, fale a verdade.
Eles não estavam acreditando, querido, no milagre de jeito nenhum. Versículo 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E as respostas de fé foram, versículo 11. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E versículo 17, ele é profeta. Versículo 20, a resposta dos pais: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E ele falará por si mesmo. E isso disseram aos pais, por com medo dos judeus, porque os judeus já haviam decretado na sinagoga que quem dissesse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Meus irmãos, ser expulso da sinagoga era algo gravíssimo, era algo constrangedor. A sinagoga era um lugar onde reunia os judeus piedosos que se reuniam ali. Se você fosse expulso da sinagoga, querido, você ia ser considerado um herege, você não ia ter aquele círculo de amizade, você não ia ter mais o círculo de influência, a sua vida religiosa, a sua vida social, a sua vida em comunhão com os irmãos seria quebrada. Então os pais, com medo, eles sabiam disso e falaram, versículo 21, pergunta para ele, ele já tem idade para responder. E no versículo 25 ou melhor, o ex-cego responde se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Percebo que os fariseus, eles insistem, eles persistem, eles perseguem. E o versículo 27 respondeu-lhes: já vô-lo disse, não o ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também os vossos discípulos? Preste atenção que aqui o cego vai pegar pesado. Eles sentiram. Aí eles o expulsaram. E a resposta final do ex-cego ensinando para aqueles fariseus, olha aí, versículo 30, 31, 32, 33. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O ex-cego vai contar uma história. O ex-cego agora vai dar uma lição dos atos de Deus. O ex-cego vai falar dos feitos do Senhor Jesus. Os fariseus vão ficar irados, versículo 34. Tu é nascido todo em pecado e ensina a nós. Preste atenção, olha de novamente daquela comunidade, de que quando nascia uma criança com uma doença difícil, é porque envolvia pecado. Era a mente deles, versículo 34. Tu és nascido em pecado. Queridos, os cegos são os fariseus, meus irmãos. Eis o cego já está vendo. Eis o cego estava vendo fisicamente e espiritualmente. Os fariseus continuam cegos na incredulidade. O ex-cego totalmente crente no Senhor Jesus, totalmente crendo e declarando que Jesus é o profeta. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, meus irmãos, que sem fé o quê? É o quê? Impossível agradar a Deus.
Queridos, nas situações difíceis da vida, não caia na murmuração, não caia no questionamento, não fique reclamando, não fique murmurando, não fique questionando a Deus. Tenha fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se tua criança nasceu com um problema difícil, tenha fé de que Deus está cuidando de você. Se você está com uma doença complicada, meu amado irmão, se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por adversidade na sua vida, querido, não fique incrédulo, não fique questionando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Deus. Você se lembra de Tomé? Se eu não colocar a mão, eu não creio. 8 dias após, Jesus aparece e fala: Tomé, vem cá. Põe a mão aqui, coloca os teus dedos aqui. Põe a mão aqui. Imagine o constrangimento de Tomé. Aí Tomé se rende e fala: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Mas a palavra de Jesus é: não seja incrédulo, seja crente. Tomé, discípulo de Jesus, seja crente. Irmãos e irmãs, não seja incrédulo, seja crente. Jesus responde: porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Os que viram e creram, esses somos nós, que não vimos Jesus fisicamente, mas estamos aqui adorando o seu nome. Nós somos os bem-aventurados, queridos. Nós somos aqueles que não viram, mas creem. Nós somos os que louvam. Nós somos os que adoram a Jesus, não vendo fisicamente. Portanto, querido, em segundo lugar, em situações complexas, difíceis na sua vida, creia. E não fique questionando. Creia ao invés de duvidar. Em terceiro lugar, em situações complexas, escolha ao invés de rejeitar. Acolha ao invés de rejeitar. Olha o versículo 35. Quando Jesus soube que o ex-cego havia sido expulso da sinagoga, Jesus apareceu novamente para acolhê-lo. Versículo 35 ao 38. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. E o adorou. Meus irmãos, depois da fé, nós temos adoração imediata. Ninguém pode dizer assim: eu creio em Jesus, e não vai adorar Jesus na igreja. Se você crê em Jesus, você quer ter comunhão com Ele e com o próximo. Se você crê em Jesus, você cai de joelhos e o adora. Se você crê em Jesus, você se rende aos pés de Jesus. Porque quem crê em Jesus o adora. A fé é acompanhada de adoração. Note, meus irmãos, que nós temos um texto que mostra que antes de crer, este homem foi regenerado. A fé não é o primeiro passo de nossas vidas. O primeiro passo é o nascer de novo.
é a regeneração, é o coração transformado. Portanto, Deus muda o nosso coração, Deus abre os nossos olhos, Deus descortina aquilo que estava tampado, Ele tira as escamas. A graça de Deus é irresistível, e nós corremos para Deus, e nós o adoramos. Foi isso que aconteceu com este cego. Jesus agiu no seu coração, Jesus tirou as vendas dos olhos, Jesus tirou as escamas dos olhos, Jesus tirou a cegueira espiritual, Ele enxergou, Ele creu e Ele adorou. Aquele que crê naturalmente o adora. Já estou terminando, veja agora Jesus falando sobre a eleição, versículo 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Mas observe o juízo de Deus. Ele está dizendo que aqueles que veem verão, porque Ele mesmo abrirá os olhos deles. Aqueles que acham que veem não verão. Quem são? São os fariseus, são os religiosos, são os sábios deste mundo, são aqueles que acham que são entendidos, são aqueles que acham que sabem alguma coisa. E Jesus vai fechar mais ainda os olhos desses, para que eles não vejam, para que eles não vejam. Olha aqui o juízo de Deus. Note que Jesus não vem para salvar todo mundo. Não vem para salvar todo mundo, meus irmãos. Jesus vem para salvar aqueles que necessitam de Deus. Jesus vem para salvar aqueles que são pobres de espírito. Jesus vem para salvar aqueles que carecem do Senhor Jesus, que carecem da presença dEle. Deus endurece os corações desses que se acham entendidos. Deus endurece o coração dos soberbos. E quando ele disse isso, alguns fariseus estavam por perto e questionaram o versículo 40. O Senhor está dizendo que nós somos cegos? E Jesus dá uma resposta cheia de enigma, cheia de mistério, versículo 41, em outras palavras, olha: se vocês reconhecessem como cego e carentes da luz de Deus, vocês seriam salvos. Mas já que vocês se acham muito entendidos, o pecado continua habitando no coração de vocês e não há salvação para vocês. Quarta e última aplicação. Equipe de louvor pode ficar à vontade. O tanque de Siloé também era conhecido como enviado. Diga comigo, enviado. Queridos, olha para mim em nome de Jesus. Quando você passar por situações difíceis da vida, vá ao verdadeiro tanque de Siloé, vá ao verdadeiro enviado, vá ao verdadeiro enviado por Deus, que é Jesus Cristo, vá ao verdadeiro enviado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele procede a salvação, para Ele. Jesus Cristo é o verdadeiro enviado que devemos correr nas situações difíceis da vida. É nele que temos que lavar os nossos olhos, é nele que nós encontramos a purificação do nosso coração. É Ele quem nos acolhe, é Ele que nos abraça, é Ele que nos socorre, é Ele que nos fortalece quando nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Fique em pé, feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus.